Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco sobe para o ar do nosso podcast O Atlético, o episódio número 3 desse nosso bate-papo aqui sobre Atlético, sobre futebol, sobre negócios, sobre política, sobre mulheres no campo de futebol. Bem, enfim, são várias histórias que a gente vem aqui para contar sobre o nosso clube de coração, que é o Clube Atlético Paranaense. Nesses dois primeiros podcasts, o primeiro foi com o apresentador Ratinho e o segundo com o presidente da OAB, o Luiz Fernando Pereira, que inclusive é advogado do Atlético. Eu acho que esclareceu para muita gente a questão de como é que funcionou o empréstimo e como é que o Atlético está pagando esse empréstimo e por que o nosso estádio foi com o metro quadrado mais barato de todos os estádios da Copa. Então acho que foi bem esclarecedor. Mas nem tudo são flores. A gente recebeu algumas críticas e também uma cobrança. Pô, só tem homem nesse podcast, não aparece nenhuma mulher. Então a gente teve a ideia aqui, nós, o grupo que está trabalhando aqui, de chamar atleticanas conhecidas, né, atleticanas que têm uma história para contar, atleticanas que ou nasceram atleticanas ou viraram atleticanas ao longo da sua vida. E para ser a primeira atleticana a sentar aqui, nada mais justo que convidar a primeira mulher que foi governadora do estado do Paraná, a primeira mulher na história do nosso estado a governar, que é a Cida Borghetti. Muito bem-vinda, obrigado pelo convite, ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, né? Então bom dia, boa tarde e boa noite, porque... Cada um vai assistir no horário. Cada um vai assistir. Você veja que facilidade, hein, Alexandre? Hoje em dia... Nossa época não era assim, ao vivo. Não, era ao vivo e a cores e era naquele horário, né? Perdeu aquele horário, perdeu. E não tinha nem celular para gravar, né? Alguns tinham aquele aparelho que... Uma fita cassete desse tamanho para gravar, né? Em VHS, né? Imagina, os anos vão passando e as modernidades vão acontecendo. Mas é uma alegria poder estar aqui, Alexandre, parabéns pela essa iniciativa de criar um podcast falando, né, do nosso querido clube, né, da Baixada, contar a história. São mais de 100 anos de história. Sim, o Clube Atlético Paranaense é 101 esse ano. Então, acho que você vai conseguir aí algumas pérolas, né? Convidando agora essa abertura também para que nós mulheres também possamos comentar e falar sobre desse esporte que é amado pelo mundo todo, né? Que é o futebol. Bem, Cida Borghetti foi deputada estadual, deputada federal, foi secretária de Estado, foi governadora, terminou o seu governo aprovado por 63% dos paranaenses. E até hoje, na última pesquisa que saiu para governo do estado, nessa sucessão do governador Ratinho Júnior, o nome dela aparece espontaneamente lá entre o segundo lugar, terceiro, sempre ali na cabeça, porque o governo dela foi um governo realmente de uma performance moderno, rápido, ágil, que atendeu os municípios e que, afinal de contas, foi reconhecido. Olha, primeiro, Alexandre, que eu quero agradecer a Deus por tantas oportunidades, tantas missões e por ter podido, em cada uma delas, cumprir o papel, né? Quando você acabou de falar, né, que o nome está sendo lembrado pela população por um governo de diálogo, gestão eficiente, muito transparente, né? Portas abertas, a gente implantou esse modelo, né? A porta do gabinete, no dia que eu entrei, ela se abriu e só fechou no dia que eu saí. Dia 1º de janeiro. Então, esse foi um modelo que a gente entendeu que seria ágil, eficiente, transparente, moderno, para atender às demandas da sociedade paranaense. Quase 12 milhões de habitantes, foi uma resposta bastante rápida. Nós, como a primeira mulher na sua história, assumiu o governo do estado, Alexandre, eu quero aqui também agradecê-lo, porque você foi de extrema importância. Obrigado. Você atendeu o nosso convite, hoje eu estou atendendo o seu convite, mas há 6 anos atrás, 6 ou 7 anos já? 2018. 2018, você também atendeu um chamado, o nosso convite, e assumiu a Secretaria de Comunicação Social e promoveu ações rápidas, modernas,
né, dentro de todo o sistema, para que a população tivesse rapidamente uma resposta e entender o que um governante faz. Então essa é a comunicação importante, né, que nós governantes devemos dar à população, saber como o governo trabalha, quais são as ações, né, quando falamos aqui num governo eficiente, e me lembro, Alexandre, como se fosse hoje, do dia em que tomamos posse, como primeira mulher a governar o Estado. 2 horas depois, nós recebemos aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele veio para a carceragem da Polícia Federal. E olha a nossa responsabilidade, porque receber um ex-presidente da República que estava vindo por as situações que a vida lhe apresentou. E ele ficou aqui mais de 1 ano. Mas no nosso período, nós chamamos um gabinete de crise, você fez parte dele, onde nós colocamos os contra e os a favor. Na mesma mesa, sentamos todos, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, este é o nosso Estado e aqui não vai acontecer nada que possa denegrir a imagem do Estado do Paraná. Me ajudem, eu estou assumindo o governo como a primeira mulher e nós não vamos deixar que nada, né, possa manchar a imagem do nosso Estado. E ocorreu pacificamente tudo? Pacificamente. 3 dias depois, estourou a greve dos caminhoneiros. Sim. Nacional. O Estado do Paraná foi o primeiro estado a sair da greve. Criamos um gabinete de crise, volto lá, outro gabinete de crise. Sentamos todos à mesa, o G7, a sociedade civil organizada, todas as polícias juntas, criamos o selo de Lembro bem. Foi criado o selo da Defesa Civil para que ambulâncias, carros, caminhões com perecíveis, medicamentos, ambulâncias, bombeiro, tivessem livre acesso nas estradas do Paraná. Não tivemos nenhuma intercorrência. Pessoalmente fui ao acampamento, né, dos grevistas lá, dos caminhoneiros, sem a ordem da Casa Militar, né, não pedi autorização para estar lá. Fui sozinha, atravessei a rodovia sozinha e me sentei com eles no acampamento e trouxe 2 deles. Escolhe aí, 2, vamos lá para o gabinete de crise. E ficaram 11 dias conosco em Palácio, negociando, conversando, e não tivemos nenhuma intercorrência. Então, esse é o fruto de um trabalho, de uma gestão do diálogo, uma gestão que conversou com todos os setores, identificou os problemas e rapidamente a solução. Faço aqui as palavras do Papa Francisco. Deixem as mulheres na direção que as coisas acontecem certo. Sabe o Papa Francisco, aliás, a quem eu tive a honra de por 3 vezes, em Roma, no Vaticano, com o Papa Francisco. A última delas foi na canonização de Irmã Dulce, né? A nossa freira maravilhosa, que foi beatificada pelo Papa João Paulo e canonizada pelo Papa Francisco na Praça do Vaticano, acho que uns 4 anos atrás, né? Foi a nossa última visita e eu tive a honra de poder estar com o Papa Francisco, humilde, franciscano. Eu fui criada na Igreja das Mercês, uma igreja franciscana, portanto, e tenho até aqui, vou mostrar a imagem, ó, Alexandre. Nem sabia que íamos falar sobre isso, mas está aqui, né, a visita ao Vaticano com o Papa Francisco. Um momento de muita emoção. E o Papa Francisco abriu a igreja, né, de uma forma que democratizou, escutou a todos. Reconquistou, principalmente os jovens. Respeitou a todas as escolhas. Eu acho isso fantástico. Bem, Papa Francisco gostava muito de futebol, era torcedor do São Lourenço,
A Cida vem de uma família de apaixonados pelo futebol, que, para quem não conhece, a família dela veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, de Santa Catarina para o Paraná, e eles tinham um restaurante ali nas Mercês, que era um ponto de encontro tradicional das famílias curitibanas. Muitas vezes a gente almoçou lá antes de ir para o estádio. De onde é que vem essa história tua com o futebol, Cida? Bom, primeiro que meu pai sempre foi um apaixonado pelo esporte, pela política e pela boa mesa. Tanto é que teve restaurante. Sim. Mas foi alfaiate e foi jogador de futebol. Essa eu não sabia. Né? Lá em Concórdia, ele jogou no time da Sadia. Foi técnico, foi presidente de clube e era um apaixonado. Então, a comida em cima da mesa de uma casa de italiano, aquela mesa grande de banquete, a boa comida, a polenta, enfim, o frango, os assados, o galeto, mas a conversa era sempre a mesma. Política, futebol e, obviamente, a nossa religião. Somos católicos e meus pais, eram do movimento social da Igreja Católica. Então, essa era sempre a conversa no restaurante, reunião de família. E a gente, quando cresce no ambiente assim, a gente busca copiar os pais, né? Então, meu pai falava de política, eu adorava, eu ficava escutando, né? Ele era getulista, sempre também militar em partidos, e tanto ele quanto a família da minha mãe, os Borghetti, os Granzotto, os Esteve, eles sempre estavam, os Fim, eram sempre envolvidos. Afinal de contas, atravessaram o oceano, saíram da Áustria, da Itália, da França, os meus nonos, meus avós, e chegaram no nosso Brasil há 150 anos atrás, praticamente, né, Alexandre? Então, é muita história, muita cultura nessas famílias de imigrantes. E eu cresci, né, escutando meu pai falar do Inter. Internacional. Ele era internacionalista roxo, foi cônsul do Colorado, cônsul do Internacional. Aí, quando chegamos em Curitiba, eu tinha 3 anos, viemos direto para o bairro das Mercês. Meus pais compraram o restaurante que era da família Casagrande, do seu Ernesto Casagrande, o restaurante Cantina Casagrande. Meus pais não quiseram mudar o nome, porque já era um restaurante tradicional e conhecido. E ali eu fui criada lá dentro, eu e meus irmãos, uma família de 13 irmãos, eu sou a número 10, então era um time de futebol com reserva, né? Então não tinha dúvida, né, que ali já tinha, meu pai já pensou, né, aqui vou montar um time dentro de casa. E a gente cresceu, com jogadores vindo do Inter de Porto Alegre, que depois viraram próprio Falcão, Figueroa, Batista, jantando ou almoçando no restaurante dos meus pais, o Cantina Casagrande. Obviamente que a gente não podia circular, porque era criança, meus pais, a gente sempre teve aquela disciplina, aquele regime de disciplina, aqui criança não entra, aqui criança não vai, aqui é lugar de adulto, aqui, mas a gente tem algumas fotos ainda de infância com esses jogadores famosos que foram do Inter naquela época e que viraram jogadores da seleção brasileira, né? Então, vários. E eu, portanto, né, tinha um lado, né? Vermelho. Na política, era vermelho de coração, rubro-negro, né? O vermelho da camisa vermelha do Inter, do Colorado aqui, porque nós torcíamos e meu pai era sócio do Colorado, sócio benfeitor, assim, a gente tinha carteirinha, imagina, achava o máximo apresentar a carteirinha do Colorado, né? Mostrava para minhas amigas, né? Eu achava aquilo muito importante, e era. Né? E era muito importante. Mas aí, com o desgaste, daí virou paranista, mas nós não fomos para o Atlético Paranaense. A história está aí. O estado do Paraná ganhou um novo time. O Paraná e nós ganhamos uma família de torcedores atleticanos, que são os Borghetti. A Borghetada. São todos atleticanos, pelo que eu me lembro. Só os genros e os cunhados que não, né? Puxa, mas daí também você não escolhe, né, Alexandre? Não, cunhado não escolhe mesmo. Mas nunca teve briga, viu? Era genro gremista, meu pai. Um genro era gremista, o outro era coxa branca. Daí vem mais um, agora vai vir um rubro-negro. Não, coxa branca também. Aí os netos meninos, alguns gremistas e coxa branca.
né? Outro já atleticano. Então, e assim vai, mas as filhas todas atleticanas e os filhos também, do seu Ivo e da dona Iris. Sim, falamos assim, então, falando de mulheres atleticanas. Sim, mudou muito o perfil do estádio de futebol. Eu sei que de vez em quando você vai no jogo do Atlético, que a gente acompanha, e hoje tem uma gama de mulheres que participam dos jogos, famílias. O estádio do Atlético virou um estádio muito família. Você enxerga da mesma forma? Eu enxergo, mas vamos aqui dizer que o Atlético, ele se modernizou, o clube, né? Sim. Porque eu acredito isso a gestão eficiente, moderna e inovadora. O Petralha tem um papel fundamental e de grande relevância. Sim. Em toda essa história de um clube diferenciado. Eu me lembro aqui, o Mauro, acho que foi até o próprio Mauro que me contou, numa das visitas daqueles jantares de prestação de contas ou apresentação de inovação do clube, o cuidado com as crianças, com os alunos da escolinha de futebol. O cuidado é tão grande, não é só com a criança, na parte nutricional, psicológica, na parte espiritual, mas eles têm um cuidado com a família. É um resgate social muito grande, é um olhar para o todo. Então eles preparam a família dessa criança, desse jovem que pode ser um craque do futuro, pode ser um jogador da seleção brasileira, pode ser um Neymar. Sim. Né? Por que não? Né? E o clube tem essa função social muito importante. Com essa questão social, o Atlético abriu para as famílias. Então, hoje, o jogo de futebol na Baixada, na Arena da Baixada, você vai encontrar o vô, o nono, a nona, o tio, a tia, o vizinho, o bebê de colo, o carrinho de criança, o cadeirante. São famílias inteiras, né? Crianças especiais que estão dentro do estádio, que são... tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, o Atlético, esse clube, ele abriu de uma forma muito democrática e onde tem espaço para todos. Onde as mulheres hoje, no estádio de futebol, e vou dar o exemplo do Atlético, da Baixada, que é onde eu frequento, você se sente como se estivesse num clube, né, num clube social. Não, é um clube esportivo. Então, acho que o respeito, a organização, a limpeza, a disciplina, esse respeito que se criou dentro do estádio, o Atlético Paranaense tem um protagonismo muito importante. Eu enxergo muito assim o estádio do Atlético, bastante democrático. Eu acho que tem um respeito pela questão da mulher, porque eu nunca vi lá, né, mexendo coisa assim, assédio, nenhum caso, pelo menos dentro do estádio onde eu frequento ali, que é nas cadeiras inferiores da Brasilite Iberê. Nunca vi caso nenhum desse tipo, que eu acho que talvez uma colocação de todo mundo que virou um estádio família. Agora eu queria falar sobre você como o negócio. Você, além de uma mulher que militou na vida pública, ainda milita, né? Mas também é empresária, e a gente viu que a Arena virou um grande negócio e não é só show que tem lá. Teve jogo de futebol, teve Smart City, tem shows de música, tem eventos, tem congressos que acontecem lá. Então acho que tem um case. Outro dia eu me lembro, quando teve o Ultimate Fight aqui, Curitiba deu 100% de ocupação na hotelaria no evento que teve de luta dentro do Atlético. Então, quer dizer, é um business, né? Exatamente. Hoje a Arena, ela é protagonista em vários setores. E volto a dizer, tem uma gestão eficiente, uma diretoria muito focada, né? E precisa ter, sim, business, é negócio. E é um negócio, futebol é um negócio, não é? É um negócio milionário. E não pode ser só um negócio milionário apenas para o jogador, entendeu? Porque os passes são milionários, né? O jogador está muito bem, mas às vezes o time não. Então tem que ser um negócio bom para todos. Melhor para o jogador de futebol,
espetacular, que seja melhor para ele, mas o time, ele não pode ser acanhado, ele não pode uma associação acanhada, ela tem que acompanhar, né? Então vai vender o passe do jogador do Zé, né? É um passe milionário, mas o time não tem uma estrutura, não tem uma sede organizada, não tem uma gestão moderna, eficiente, que possa receber a todos. Eu acho que quando focar e caminhar nessa linha, que todos, né, os envolvidos tenham as mesmas oportunidades, vai mudar muito o futebol mundial, né? Acaba mudando. Você vê, o futebol americano é prova disso. Você entra no estádio de futebol americano, então, é negócio, é um shopping. O tempo inteiro. É um shopping, NBA, é um shopping de gastronomia, de negócios, de compras. É um grande shopping, né? Então, eu acho que a Arena está no caminho certo e é um orgulho para todos nós, né? Obviamente que a gente queria que o Atlético, né, não tivesse caído, né? Não tivesse caído, mas acontece. Hoje cai, amanhã sobe. Muitas vezes a gente desce 10 degraus para subir 20, né? Um passo para trás, né? Um passo para trás. Eu acho que essa maturidade também na cabeça do torcedor é importante, né? É saber que hoje caiu, mas amanhã levanta. Até esse é um dos objetivos desse podcast, exatamente mais ou menos por aí, para a gente discutir essa história. É preciso ter maturidade. De vez em quando não dá um passo para trás, não é nenhum demérito para ninguém. Muito pelo contrário, pode ser um movimento estratégico. Nós caímos para a segunda divisão? Caímos, mas eu tenho certeza que nós vamos subir. Cida, você conhece um pouco dos projetos sociais do Atlético que tem na Fundação. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista sobre a importância desse trabalho com a família dos jogadores, principalmente na questão de valores. Exatamente. Valores morais, valores éticos, né? A educação financeira. Gestão financeira. Isso tudo é importante, né? A formação do caráter do jogador. Muito importante. Então, a Fundação, né, dentro do Atlético Paranaense, a Fundação Social, né, ela é de extrema importância nesse resgate familiar, né? Porque uma mãe que tem 6 filhos, né, um dos filhos está na escolinha, vou dar um exemplo, está na escolinha do Atlético. Ele está sendo preparado para ser um campeão, para ser o jogador, né? Mas ele veio de uma base familiar mais humilde, que não teve oportunidades na vida, o acesso à educação, o acesso à nutrição, o acesso ao saneamento, em todos os aspectos, né? Então, a função da Fundação hoje é apoiar esta família como um todo, né? Fazer as visitas, né? Ir lá, acompanhamento, orientar os pais, gestão financeira, gestão psicológica, né? Da família toda. Então, isso é muito importante, que às vezes a gente encontra jogadores de futebol que viraram milionários, né? E deve dar um nó na cabeça deles. Que vem de um berço muito simples, né? E às vezes dá um nó, né? Muitos não conseguem lidar com a fama, isso, né? Ou não conseguem fazer uma gestão eficiente. Mas se você preparar a família, né? A família, o berço dessa criança, desse adolescente que vai se tornar um adulto bem-sucedido, está sendo preparado para tanto, essa família ela vai ser toda remodelada, né? Então isso é muito importante. E esse trabalho o Atlético faz muito bem feito, porque é um resgate social de uma família inteira. Não está resgatando um só. Ele está resgatando uma família de um casal com 6 filhos. Ao final dos 20, 30 anos, serão mais de 100 pessoas envolvidas, né? Então você vai resgatar uma família de 100 pessoas para o futuro melhor, prepará-los para um futuro melhor. Então isso é como a primeira infância, né? Sim. Você tem que investir na primeira infância, de 0 a 6 anos, porque é o momento mais importante da formação do indivíduo, né? Se você não investir nesse momento, educação, aprendizado, nutrição, essa criança vai crescer com problemas, vai se tornar um jovem, um adolescente problemático e um adulto infeliz.
A Cida é especialista na primeira infância pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Enquanto deputada federal, foi a autora da lei que marcou o marco da primeira infância. Que é a lei mais importante no mundo. No mundo, foi reconhecida a mais importante do mundo. Então ela tem propriedade para falar desse tema. Não é isso? E é a minha paixão, as crianças. Porque nós só vamos conhecer de fato os nossos governantes a partir do momento de como eles tratam as crianças. Um governante que cuida das crianças desde a primeira infância, desde o seu nascimento, da gestação, né, nos primeiros 1000 dias que falo, eu já vou dizer para vocês que os primeiros 3000 dias, né, nós já vamos até um pouco mais, eu gostaria de levar de 0 a 6, de 6 a 14 anos depois. Né? Que é esse ciclo, adolescência ali, esse ciclo importante, né? Isso. Você não pode abandonar. Então esse é um ciclo mais importante. Então nós só vamos conhecer os governantes a partir do momento como eles tratam as crianças. Então, vamos lá avisar a diretoria do Atlético que aqui tem uma apaixonada pelo trabalho da Fundação e quem sabe a gente possa junto fazer uma visita nos trabalhos sociais da Fundação do Atlético, prazer. Lá que tem no CT e tem nas escolinhas que tem por aí. Já me coloquei à disposição, né? Pode perguntar para o Mauro, para a equipe, que eu já me coloquei à disposição para fazer esta visita. Cida, vamos encerrar esse podcast. Que mensagem você gostaria de passar para o torcedor do Atlético? Você que é uma mulher experiente, né? Governadora, deputada, secretária, que a gente está passando por um momento ainda que a gente sente algumas dores pelo rebaixamento, mas nós estamos tendo o ano todo de 25 aí pela frente. O que você diria para o nosso torcedor do Atlético? Vai passar. Vai passar? As boas coisas passam, as coisas ruins também passam, né? Sim. Tudo passa. Tudo passa. Na vida. Então, paciência, resiliência e vamos acreditar no nosso furacão, né? Eu acredito. Somos, olha aqui, ó, atleticanos. Eu vim hoje toda arrumada. De vermelho e preto. Vermelho e preto. Muito obrigado, olha, para quem sentar aqui, ó, nesse podcast, ganha ou é só eu tenho que deixar? Não, pode levar, é presente nosso. E eu faço coleção, né? Eu vi o Alexandre de canecas, vou levar com o maior carinho e dizer que esse é o momento, aliás, já passou, né? Foi pro ano passado, né? Isso, já esse era. Ano já é outro momento. É outra história. Né? Paciência, paciência e paciência. Vai passar. Cida, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente agradece do fundo do coração ter a primeira mulher governadora do Paraná como a primeira atleticana a participar desse podcast. Espero que você possa voltar mais algumas vezes e vamos torcer juntos para que no próximo jogo a gente possa assistir junto lá mais uma vitória do Atlético. E primeira mulher presidente da Sociedade Giuseppe Garibaldi em 142 anos também. É uma pioneira. Da Associação dos Italianos, né? Do nosso belo Palácio Garibaldi no Centro Histórico de Curitiba, que foi idealizado e criado e erguido pelas mãos dos imigrantes italianos que aqui chegaram. Então é um clube muito pequeno, somos apenas 118 associados, Alexandre, não temos dinheiro público. Sim, né? Nenhum, né? É tudo privado, é um prédio, às vezes as pessoas falam, mas não é público, não, é tombado porque é antigo, mas é privado, 100%, né? É sociedade patrimonial e a gente está lá já há 6 anos como presidente da sociedade, e que eu gosto muito, e está aqui o convite para quem quiser conhecer e visitar o Quem Palácio. Não conhece é lindo, né? Hoje a gente já abriu para não sócios para fazer os eventos, a gente loca, né, para inúmeros eventos, e fica aqui o convite para quem quiser conhecer esse patrimônio no Centro Histórico de Curitiba. Obrigado, Cida, mais uma vez. Eu que agradeço. Em breve teremos mais um convidado aqui para o nosso podcast. Até lá, obrigado pela audiência. E viva o Atlético Paranaense! Viva o Atlético!